Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Daniel. Hoje encerraremos, se Deus permitir, a série do livro de Daniel sobre a cultura, desafios da cultura, como viver neste mundo, seus desafios, os servos do Senhor. Temos choques culturais, temos desafios tão grandes no trabalho, na família. E Daniel, o livro de Daniel nos inspira, nos ensina, porque ele viveu num contexto muito difícil, na Babilônia. Ele viveu longe de seus pais e ali ele sabia viver, ele sabia ser fiel a Deus. Então, ainda hoje nós temos tantos desafios culturais, a convivência com incrédulos. Nós vamos meditar sobre esse capítulo 6 de Daniel. Vamos ler todo o capítulo de Daniel 6. Eu estou com dificuldade de leitura. Meu óculos quebrou essa semana, eu trouxe um aqui para tentar ajudar. E não é o meu grau correto, mas talvez ajude. Vamos então ler, estou vendo ali. É melhor ler na projeção. Então, é um capítulo bem longo. Nós vamos dividir em 3 partes na hora da pregação, mas na leitura vamos ler juntos. Eu lerei os versos ímpares e peço a ajuda de vocês para lerem comigo. Vocês lerão os versos pares juntos. Diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino. Sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre os presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o intento que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, ó rei, Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em
responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo ele ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na porta dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, e ele te guia. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou-a o rei com seu próprio anel e com os dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se a casa que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Teu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achado em mim consciência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmagalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o Persa. Amém. Oremos. Senhor, obrigado pelo registro que Daniel escreveu, todo o seu testemunho, toda a orientação que ele recebeu, que hoje nos é tão importante. O mesmo Deus, o Deus vivo, é o nosso Deus. Nos abençoe com tua palavra, dá-nos entendimento, consciência. Desafiados. E essa é a pergunta dessa noite: como viver? Qual é a forma correta da gente interagir no trabalho? E ele fala que era um tempo onde o Daniel ele teve que viver
vivenciar. Ali nós vemos nesse capítulo a honestidade versus a corrupção. É assim hoje. Daniel foi honesto, vários anos, desde jovem. Teve cargos tão altos ali, os governantes, não só um deles, reconhecia a sabedoria que vinha de Deus. Ele teve dons, ele teve inteligência, ele interpretava sonhos. Às vezes era esquecido. Às vezes entrava um novo governo, não se falava mais nem Daniel. Mas aí Deus trazia de novo. Aqui ele com 80 anos volta de novo a história. Estava esquecido, mas Deus o traz novamente. E assim não é hoje. Nós vemos aqui a honestidade versus a corrupção. Continua a mesma coisa. O nosso trabalho, a nossa vida, enfrentamos o mesmo desafio. Invejas. Quanta inveja aqui tem nesse texto, né? Daniel ali, ele se destaca no meio de muitos sátrapas, presidentes que foram escolhidos ali pelo Dario. Daniel faz parte dos 3 ali líderes que os outros prestavam conta, os outros eram liderados por eles, e dentre eles Daniel se destaca. Então isso gera muita inveja, muita corrupção, e eles criam essa lei, esse decreto, e ainda insinuam como se Daniel estivesse autorizando. O texto deixa claro, Daniel não estava sabendo nem concordou. Era meio que uma armadilha para ele. Eles eram hipócritas, mentirosos, colocando-se como se Daniel estivesse ali autorizando aquele decreto e estimulando, e ele não estava. Também nós vemos aqui a fé versus intrigas. A fé de Daniel, falada lá em Hebreus 11, é mencionado lá como um dos heróis da fé, fechou a boca de leões pela fé. Então, a fé versus intrigas. Será que não é assim? Ainda hoje a gente tem fé, mas tem intrigas, tem dificuldades. Às vezes sim, muitas vezes sim. Vemos aqui também o poder de Deus versus a autoridade do homem. Esses homens querem ter autoridade demais, querem influenciar o governo de Dario, querem ter autoridade sobre Daniel, sobre todo. Que homens ali, autoridade humana, achando que conseguiriam vencer, achando que daria certo o plano deles, mas não deu. Há uma autoridade maior, é o governo de Deus. No final nós vimos na leitura que eles que sofreram, eles que foram levados à cova dos leões, porque o domínio não está na autoridade dos homens. Por mais que eles pensassem, por mais que eles arquitetassem, por mais que eles estavam ali querendo derrotar Daniel ou planos humanos, mas não prevaleceu. Vemos aqui também a glória de Deus versus a desonra do homem. A glória de Deus foi vista no final. Deus prevaleceu. Deus de Daniel, o Deus vivo. Deus vivo foi aqui conhecido e mencionado no decreto ali de todas as nações daquele reino observassem ao Deus de Daniel. Diante disso, vamos meditar um pouco mais nesse texto, inicialmente nos versos 1 a 5. A honra que Deus deu ali, a honra que Deus deu a Daniel, foi dada por Deus. Nos versos de 1 a 5, no verso 1 nós vemos aí Dario, como já falei, era um título, provavelmente o Ciro, aquele que Deus levantou para que o povo voltasse para a terra deles. Isso nos mostra como Deus governa as nações. Imagina um povo que estava no cativeiro. Deus tinha prometido um dia tirá-los de lá. E quando vai se aproximando o tempo, Deus
Isso gera dificuldades com os outros, como a gente viu, invejas, dificuldades. Daniel tinha esse espírito excelente, era o Espírito de Deus na vida dele. Ele soube viver em terra estranha, ele foi fiel dentro do cativeiro. Só alguém com espírito excelente conseguia vencer aquelas lutas. Ainda hoje é assim. Deus nos tem dado um espírito excelente. Inclusive Paulo fala aos Coríntios, que estava ensinando para eles um caminho sobremodo excelente, o caminho da cruz, o caminho do amor. Esse caminho da cruz, esse caminho do Evangelho que nos é proposto ainda hoje, para a gente viver em nosso tempo. Ele tinha um espírito excelente. Dentro dessa questão do espírito excelente, no contexto do livro de Daniel, nós vemos que Deus lhe deu conhecimento, inteligência em toda cultura e sabedoria. Deus que deu. O livro de Daniel ressalta isso, a inteligência que Deus dá, a sabedoria que Deus pode dar. Era uma sabedoria cultural também. Certamente ele entendia dos negócios, da administração. Ele se destacou não só nas questões religiosas, porque também ele tinha dons de interpretar sonhos. Ele era um homem fiel a Deus, mas ele tinha conhecimentos gerais também, conhecimentos culturais, e foi Deus que deu. Esse é um dos livros da Bíblia que destaca a inteligência, a sabedoria. Deus pode ainda hoje nos dar inteligência, nos dar sabedoria, nos dar conhecimento. Não é pecado ser inteligente. Deus pode dar inteligência, mas é como diz Jonas Madureira, é uma inteligência humilhada aos pés da cruz. É uma inteligência mais submissa, obediente. Nós vemos aqui, estamos vendo a consagração de um homem, a confiabilidade de Daniel. Ele era um homem consagrado, ele era um homem confiável, ele era um homem de caráter. Isso era o seu espírito excelente. Eles procuraram um defeito em Daniel e não acharam. Ele não era dele mesmo, mas era pelo fruto da obra de Deus na vida dele. Imagine aí vários homens, diz aqui, eram 120 sátrapas. Imagine eles procurando defeito em Daniel e não acharam. Não era de Daniel próprio, mas era obra da graça, era fruto da obediência. Ele era um homem consagrado, confiável. Será que nós somos confiáveis em nossos trabalhos? Porque às vezes a gente fala dos outros, fulano de tal é chato, é difícil trabalhar com fulano. Mas será que no meio das trevas você tem sido luz? Você é uma pessoa confiável? Daniel era confiável. Podia se confiar em Daniel. Ele tinha esse espírito excelente. O versículo 4 diz que eles procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do rei, mas não puderam achar culpa alguma, nem erro, porque ele era fiel. Ele era fiel. Dentro do contexto do livro todo de Daniel, há um versículo, o 16, ou melhor, 14 primeiramente, que diz assim: o rei ficou, no capítulo 6, verso 14, o rei ficou sofrendo, em outras palavras, quando soube que Daniel ia para a cova dos leões. Ele tentou salvá-lo, ele nem dormiu. Quiseram trazer diversão para o rei, instrumentos musicais, ele nem quis, e tanto amor que ele tinha a Daniel. Ele sabia que Daniel era fiel. O próprio rei estava ali defendendo, testemunhando da fidelidade, da honra, que estava triste, porque Daniel foi pego ali naquela situação. Ele não quis nem comer, ficou de jejum à noite. Veja que homem, um homem estrangeiro, que o rei amava. Podemos até dizer isso, que ele queria defender, não queria
para a cova dos leões? Será que as pessoas do nosso trabalho nos amam? Os incrédulos nos amam? Ou então, chegou o crente. Cala a boca, todo mundo cala a boca, chegou o crente, já. Será que a gente ama? As pessoas amam a gente? Eu não sei, né? Às vezes sim, às vezes não. Daniel era amado pelo rei, pelos sátrapas não, né? Pelos sátrapas não era, então, eles não amavam Daniel, não. Tem esse lado também, né? Mas o rei aqui demonstrou, no verso 16 do mesmo capítulo, o rei também dá um testemunho sobre a vida de Daniel. Nas palavras do rei, ele diz: o Deus a quem continuamente serves, que te livre. O rei dá um testemunho: o Deus a quem tu continuamente serves. Daniel tinha estabilidade, Daniel tinha vida com Deus constante, não era aquele crente que um dia estava bem, outro estava mal. Ele tinha uma vida, e o próprio rei testemunha: será que o Deus que continuamente serve, será que ele vai te livrar? Isso é tão interessante, é uma vida na presença de Deus, são anos no cativeiro, não é uma semana servindo a Deus, não é uma semana, eu sou fiel a Deus, Deus não está fazendo nada na minha vida, eu não vou ser mais fiel não, já cansei de ser fiel. Igual aquela peça que a gente teve aqui, cadê João? Eu fiquei brincando com o João, está ali? João está aí não, né? Tá não, estou sem óculos, estou vendo João. Mas na peça de ontem, né, João reclamava porque o solo não plantava, não nascia. Quantos anos ali, até que um dia brotou um fruto, brotou a orquídea, né? Então, assim, Daniel não era esse tipo de crente que reclamava uma semana, um mês, um ano: Deus não fez nada na minha vida, eu vou deixá-lo. Não, Daniel tinha constância a vida inteira, na alegria, na dor, quer Deus fizesse ou não, ele era fiel a Deus. Como a gente precisa aprender isso? Constância na vida, na fé, em todos os momentos. No verso 22, capítulo 26, também nós temos aí, quando Daniel dá o seu próprio testemunho, ele diz que Deus o livrou, Deus viu, ele era inocente diante de Deus. Ele era inocente diante de Deus. Inclusive o nome Daniel significa Deus é juiz. Era como se Daniel estivesse dizendo: Deus conhece minha vida inteira, não escondo nada dele. Deus me conhece. Hoje nós lemos aqui, quando o presbítero Edivan pediu para ler o Salmo 139, né, depois do Deuteronômio, essa mesma ideia: Deus que conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu andar, o Deus que tudo vê. Daniel vivia diante desse Deus que tudo vê, que conhecia o levantar, o deitar, 3 vezes no dia ele orava. Deus que me vê. Então Daniel tinha confiança, porque ele dizia: Deus me vê, eu sou inocente diante dele. Às vezes nós não somos tão inocentes quanto Daniel, né? Daniel era inocente, às vezes a gente não é. O que fazer quando a gente peca? O que fazer quando a gente não é tão inocente como Daniel? Daniel, nesse sentido, ele era fiel, uma vida inteira de fidelidade. Às vezes nós não somos, mas não é o fim. Podemos recomeçar, podemos, de hoje em diante, Senhor, eu quero andar na tua presença, de hoje em diante eu quero ser fiel, eu quero ter minha vida consagrada, eu quero ser uma pessoa confiável. Se eu não fui antes, agora eu quero ser. E às vezes essa confiabilidade ela é conquistada, exige tempo para que as pessoas acreditem em nós. Veja que quando o apóstolo Paulo chega na igreja primitiva, as pessoas não confiavam muito nele, não. As pessoas tinham, como quem diz, tinha medo. Quem é esse? Esse é Paulo, que perseguia a igreja, como quem diz: não quero nem estar perto dele. Não, aí Barnabé chega e diz: não, ele se converteu, ele agora está pregando. E Barnabé tem misericórdia e introduz Paulo na igreja primitiva, e os irmãos vão se acostumando com Paulo, com o caráter dele, com a fidelidade dele, que é comprovado
e demonstrada durante anos. Às vezes é assim na nossa vida. Nós somos pessoas não tão fiéis assim como Daniel, não tão inocentes, mas não é o fim. Deus vai mudando nosso caráter, nossa vida. Nós passamos a ter testemunho, seja fora da igreja ou dentro da igreja. As pessoas vão vendo a diferença, agora mudou, é crente de verdade, ele busca a glória de Deus, não a glória do homem. Isso vai ficar, isso é o nosso testemunho na sociedade, na vida. Isso é ser sal, isso é ser luz. Deus é meu juiz. O nome Daniel. Ainda no mesmo verso, o 22, traz a ideia: o rei, ó rei, contra ti não cometi delito algum. Olha que testemunho Daniel dava. No seu emprego, no seu trabalho, ele estava dizendo: eu fui honesto, não tem nada que eu fiz de errado no governo, no reino. Contra ti, ó Dario, eu fiz o que pude, aquele que colocaste nas minhas mãos para fazer como administrador. Não fiz nada contra ti, ó rei. Que testemunho, que testemunho. É tão bonito, né? Ver que o ser humano, como Daniel, ele era um ser humano de carne e osso igual a nós, mas que conseguiu a honra dessa, ser encontrado fiel diante de Deus. Aqui eu quero citar no verso 5 ainda, quando diz: disseram estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Os próprios incrédulos disseram isso, deram seu testemunho: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Eu não sei a entonação do texto, mas me parece como se ele estivesse triste. Nunca a gente vai encontrar um defeito em Daniel. Triste, porque não podia encontrar um defeito em Daniel. Lamentando, porque não podia encontrar uma brecha na vida de Daniel. Me parece que tem essa entonação. E aqui também eu quero introduzir 3 textos bíblicos que vão nos dar um norte como Deus quer que a gente se relacione com pessoas descrentes na sociedade. O primeiro texto está em 1 Pedro 3, 13 a 17. Eu lerei aqui. 1 Pedro. Se for possível projetar, me ajudaria. 1 Pedro 3, 13 a 17. Ok. Isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha nesse texto. 1 Pedro 3, 13 a 17. Olha só, isso são conselhos de Pedro, apóstolo Pedro. Eu mesmo, quando estava lendo esse texto, eu estava imaginando Daniel, né? Foi algo parecido que Daniel passou. Olha o que Pedro disse ao povo que estava sofrendo: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticares o que é bom do que praticando o mal. São conselhos do apóstolo Pedro, parecido com o que Daniel viveu. É o mesmo Deus. Ele traz aí esses princípios, né? Na hora que alguém nos pergunta, alguém fala mal de nós, no trabalho, na vida, isso é muito comum, igual como Daniel passou. Qual a nossa reação? Aqui diz que nós devemos estar preparados para isso. É
melhor sofrer, se for da vontade de Deus, fazendo o bem. Faça o bem, mesmo para pessoas incrédulas. A Bíblia ensina que nós devemos orar não só pelos crentes. A Bíblia ensina que nós devemos fazer bem aos incrédulos também, não é só os irmãos da fé. Então faça o bem. E se mesmo assim você sofrer, esteja pronto a responder com mansidão aquelas pessoas. Será que Daniel fez isso? Será que ele respondeu com mansidão esses amigos, esses sátrapas, esses presidentes? Certamente. Nós devemos saber, nós devemos dar a resposta, nós devemos saber, como disse o texto aqui, responder à esperança que há em nós, que é o Evangelho. É tão interessante como Deus nos dá sabedoria para vivermos nesse mundo. Naquilo que falam mal de vós, naquilo que difamam o vosso bom procedimento, eles vão ficar envergonhados, porque vão ver que você soube reagir, você soube amar. E naquilo que falam mal, vão ficar envergonhados, porque vão ver o seu bom procedimento em Cristo Jesus. Um outro texto está em 1 Coríntios, capítulo 5, versos 9 e 10. 1 Coríntios 5, versos 9 e 10. Olha só, está projetado aí, se quiser acompanhar na projeção. É Paulo falando sobre essas questões de relacionamento com incrédulos, com pessoas da igreja. Aí Paulo diz: eu já vos escrevi sobre isso. Era a primeira vez que Paulo falaria sobre esse assunto, porque havia outras cartas de Paulo a Corinto, não só essas duas. Havia outras cartas que nós não temos hoje aqui registradas, nós não temos as cópias no cânon do Novo Testamento. Mas Paulo escreveu mais de 2 vezes aos Coríntios. Aí ele diz: em carta eu já vos escrevi sobre essas questões de relacionamentos, que não vos associeis com os impuros. Olha o que Paulo diz. Eu já avisei, cuidado, não vos associeis com o impuro. Quando a gente lê de primeira vista, a gente pensa o quê? Não, então eu tenho que me afastar do trabalho, das pessoas impuras, dos pecadores de Campina Grande. Eu não vou querer chegar perto de ninguém dos impuros. Aí Paulo vai dizer: não é esses impuros que eu estou me referindo, não. Se fosse para se afastar dos incrédulos, não tem jeito, a gente só quando Jesus voltar. Estou falando dos impuros dentro da igreja, daqueles que se dizem cristãos e não são. É desses que Paulo estava falando. Como quem diz, é uma vergonha aqueles que dizem que são fiéis e não são, aqueles que dizem que são puros, mas têm uma vida cheia de pecado dentro da igreja. Com esses, tenham cuidado dentro da igreja. Olha o que Paulo ensina. A gente pensa que é com os de fora. Paulo diz que com os de fora a gente tem que conviver, evangelizar, ser sal e luz. Agora, com os impuros dentro da igreja, muito cuidado. Olha como é diferente. Continua: refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, os avarentos, aqueles que amam o dinheiro aí na sociedade, os ladrões, os roubadores, os idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Então é uma advertência a Paulo, né? A gente tem que conviver com idólatras fora da igreja, pessoas que amam o dinheiro mais do que a Deus, quebram o primeiro mandamento, pessoas de mau caráter, roubadores. Não tem como a gente não conviver, senão a gente teria que sair desse mundo. Agora, com os mentirosos dentro da igreja, Paulo é duro e eu fico besta. Chega ao ponto de Paulo dizer: não coma nem com eles, de misericórdia. Por quê? Porque eles eram lobos dentro da igreja, mentindo. Havia coisas sérias ali na igreja de Corinto que Paulo disse: vocês aguentam isso no meio de vocês? Tire essa pessoa da comunhão, porque ainda há chance de salvação para ela. Ela ainda pode se arrepender, mesmo que o corpo seja entregue a Satanás. Olha Paulo como era duro. O corpo pode ser entregue a Satanás, mas
mas ainda há esperança que essa pessoa se arrependa e seja fiel a Deus, mas precisa receber um não da igreja. É muito forte. Um outro texto está em 2 Coríntios 6, 14 a 18. 2 Coríntios 6, 14 a 18, sobre o jugo desigual. Aqui, meus irmãos, são tantas questões do jugo desigual. Os jovens solteiros, os solteiros de forma geral, devem ter cuidado com quem vão casar. É perigoso, é um perigo. Se bem que aqui não está falando de casamento, mas está falando de negócios, de coisas importantes. Cuidado para não se colocar em negócios com pessoas incrédulas. É como eu estava ouvindo alguém dizer, não precisa de uma revelação para você, Deus dizer, não faça uma parceria, como é que chama? Não faça uma parceria, uma sociedade com tal pessoa que não vai dar certo. Não precisa um anjo avisar, não precisa uma revelação de Deus, porque a maioria das vezes a gente vê que a pessoa não tem caráter e às vezes a gente abre um negócio, faz uma sociedade. Então Paulo estava advertindo, cuidado, não se põe em julgo desigual. Isso em questões de negócio. Imagine casamento. Aqui não está falando de casamento, mas a gente pode pensar, se uma relação comercial é perigosa, imagine um casamento, tá? Então, os jovens solteiros, os solteiros de forma geral, tenham muito cuidado. Se está casado com incrédulo, não vai acabar o casamento. Tenta suportar, tenta evangelizar, mas se o incrédulo quer sair fora, que tenha liberdade. Não é sério quando Paulo fala, eu imagino, não é, como já disse, aqui não está falando diretamente de casamento, mas eu imagino quão difícil deve ser casar com uma pessoa que não tem a mesma fé, uma pessoa que não crê na palavra de Deus, com uma pessoa que às vezes quer ir para a igreja, o outro não vai, quer criar os filhos no caminho do Senhor, o outro não quer. Então tenhamos muito cuidado. Por inferência, a gente pode pensar nisso também. Então vamos dar uma olhadinha. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Mais um pouquinho, até o 18. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Só um exemplo. A gente hoje não está transmitindo pela... tá bom, eu ia falar um exemplo aqui, mas eu acho que não é muito bom não. Como eu ia falar só por cima, de um casamento que eu soube que uma moça se casou com um incrédulo. Ele parecia tão fiel no namoro, no noivado. Quando foi no dia do casamento, quando chegou, saíram da igreja, ele no posto de gasolina foi abastecer e já foi dizendo, de hoje em diante é diferente, você não vai mais para a igreja. Imagina. Então tem que ter cuidado, jovens, cuidado. Eu realmente, se você já está casado, seja fiel, Deus pode abençoar e Deus é maravilhoso, evite, mas também se você não casou, tenha muito cuidado. Tenha muito cuidado. É isso que nós ensinamos aos filhos, cada um vai escolher como queira, mas a gente avisa. Tenha cuidado nessas relações. E, como já foi dito até agora, não é proibido não. A gente tem que conviver com esse mundo mesmo. Ser sal, ser luz, ser exemplo. Não tem como
não vivemos nesse mundo, mas precisamos ter uma postura correta, como Daniel teve. A hora se adianta, mas de forma mais breve, ainda quero falar um pouco mais. Versos 6 a 9, eles conseguiram fazer um decreto que não se podia revogar, era lei deles mesmos, até reconhecida em fontes extra-bíblicas. Existe a confirmação desse decreto tão forte que não se poderia revogar. Todos que fizessem uma petição a qualquer deus ou homem num período de 30 dias e não ao rei, que seriam lançados na cova dos leões. Alguns apontam como se Dario tivesse entendido esse decreto mais do lado político do que religioso. Era uma forma de mostrar o seu poder, o seu domínio a todas aquelas terras conquistadas por ele. Segundo lugar, segundo ponto, nós vemos aqui nos versos 10, 12 e 13, 23 também, a fidelidade a Deus. É visto aqui nesse capítulo que Daniel era um homem fiel a Deus, assim como nós somos chamados à fidelidade. Quando se diz que Deus quer que sejamos homens e mulheres fiéis, não quer dizer que nós somos perfeitamente fiéis. Na verdade, em Cristo nós somos perfeitos. Significa em processo de amadurecimento. Por causa dele, não por causa de nós mesmos. Deus nos quer homens e mulheres fiéis. A Bíblia diz que nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Se você errou, não diga, não minta. Não tente enganar as pessoas. Não, eu não fiz, ou querendo mostrar ser uma pessoa fiel sem ser. É mais bonito quando você diz: errei, pequei, porque seu caráter está sendo construído, né? Você passa pela vergonha, mas você está crescendo ali, se humilhando. São tantas situações que às vezes a gente não quer mostrar o nosso erro, mostrar a nossa falha. Essa semana eu estou aconselhando um casal de João Pessoa. Eles vão casar, se Deus permitir, em agosto. E eu estou aconselhando eles online, né? Provavelmente eu irei participar lá do casamento. Aí quando foi essa semana, eu tinha um encontro com eles, na sexta-feira, de 4 horas. E a gente combinou, recombinou. Quando foi na hora, o óculos tinha quebrado há pouco tempo e tal, e eu sei que eu fui caminhar, me esqueci completamente de atender eles. Como eu fiquei triste. Meu Deus, esqueci o compromisso. Não gosto disso, não é chato. Casal, né? Esperando, eles criaram um link lá no grupo e a gente conversando, combinou, na hora eu me esqueci. Eu fui me lembrar de noite. Eu digo, meu Deus, que vergonha. Aí eu fiquei pensando, eu digo, acho que eles estão pensando em mudar de pastor, né? Porque será que eu vou faltar no dia do meu casamento? Eu pensei logo nisso, eu digo, será que eles estão, né, talvez pensando, eu vou mudar de pastor, porque eu acho que esse aí vai se esquecer do dia do casamento. Aí fiquei com uma vergonha, eu digo, meu Deus, que chato. Aí eu escrevi no grupo e falei, me perdoe, eu esqueci, eu não tinha que mentir. É melhor dizer que esqueceu do que dizer, fiz isso, estava ocupado, não, eu disse, eu me esqueci. Não, se eles iam aceitar ou não, se queriam mudar de pastor ou não cabe a mim. Eu tinha que dizer a verdade. Eu me esqueci, ponto final. Me perdoe. Aí depois eu disse, olha, irmão, se vocês puderem, amanhã de manhã eu posso. Era o sábado, ontem. Eu posso. Aí eles falaram, eu vi que eles tinham me perdoado, né?
falaram. Aí disse, pastor, a gente não pode de manhã, a gente tem um compromisso, mas à tarde a gente pode. Aí eu fiz, mas à tarde eu não posso, eu só posso no início da tarde. Aí a gente chegou ao consenso, acho que foi de 1h da tarde, estava certo para todo mundo. E assim a gente fez a reunião. A primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão de novo. Me perdoe, eu esqueci e tal. Pronto, deu tudo certo. E eu tinha ensinado para eles, na outra reunião, 3 frases importantes para um casal. 3 coisas muito simples, mas eu errei, me perdoe e eu te amo. Aí eu fiquei rindo, eu disse, pronto, agora eu vou ter que pedir perdão a vocês, me perdoe, eu errei, eu te amo, vou tentar não fazer mais isso, né? Então assim a gente riu e eles me perdoaram. Assim é a vida real, a gente não precisa mentir, a gente é humano, a gente tem que, não é tão bom falar a verdade, gera credibilidade, somos humanos. Daniel, certamente, não era um anjo, não. Ele era um homem. Se ensina ou não deve ser a nossa palavra. Nós somos chamados à obediência a Deus, à separação do pecado. Nós devemos ser decididos agora eu vou precisar do óculos. Nós devemos ser decididos e constantes a fugir do pecado. Nós devemos ter a decisão, eu não quero me contaminar com o pecado. Nós devemos ser constantes, 1 mês, 2 meses, 1 ano, uma vida inteira, 80 anos no cativeiro, a constância, eu não quero pecado na minha vida. Nós devemos tirar o pecado da nossa vida, nos apegarmos ao bem, ainda a despeito do custo que isso nos gere. Ou seja, seja fiel mesmo que você perca, seja fiel mesmo que venha sofrimentos na sua vida. Tire o pecado, ainda que custe, ainda que doa, mas virá frutos de bênção na sua vida. Às vezes é difícil romper com o pecado, romper com o mundo, romper com a carne, mas rompa, seja fiel a Deus. É difícil, mas a recompensa, a bênção, Deus abençoa, como abençoou a Daniel. Não comprometa a sua fé. Se você quer ser fiel, nós vemos aqui que foi dado o decreto durante 30 dias, ninguém fizesse orações a outro Deus, outro pedido a não ser ali a Dario. E Daniel, ele continua a sua vida. Diz o verso 10, ele continuou ali fazendo suas orações, se humilhando, dando ações de graças, em cima, virado para Jerusalém, não é? Havia a promessa que Deus tinha dado: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o judeu tinha muito isso na sua fé. Então Daniel estava em cativeiro, ele estava ali certamente orando: Senhor, estou me humilhando, essa é a promessa. E se o Senhor os tivesse espalhado entre várias nações, eles clamassem, se arrependessem, o Senhor poderia trazê-los de volta. Então Daniel certamente tinha essa lembrança, e ele se ajoelha, e ele desobedece aos homens, mas ele continua ali com tranquilidade, honrando, orando, dando ações de graças. Como é difícil, mas ontem a gente viu aqui, não é? Ações de graças, a festa da colheita. Como é difícil a gente agradecer. A Bíblia diz: dai graças por tudo. Nós devemos dar graça até quando a figueira não floresça, mesmo quando não temos nada, desempregados, às vezes a saúde está abalada, mas nós já temos o melhor. Cristo é suficiente. Daniel tinha o melhor, que era o Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus da aliança, o Deus de Moisés, era o mesmo Deus. Então Daniel tinha tudo. A gente precisa entender, nós temos tudo. Cristo é suficiente, Deus é suficiente, nós temos motivos de dar graça. Daniel estava ali dando graça, se humilhando, orando.
Não comprometa a sua fé neste mundo. Daniel não comprometeu. Não se comprometa com o pecado. Se há alguma coisa errada, diga: eu não quero. Você vai arranjar um trabalho novo, você vai tirar uma nota alta. Não quero. Eu já contei aqui na igreja, quando eu fazia universidade, uma vez de biologia, uma vez a turma sugeriu que a gente poderia pegar uma prova do professor, o espremo. Aí saiu essa notícia na turma: a gente consegue a prova e vai passar para toda a turma, para todo mundo tirar uma nota boa. Eu lembro que eu disse: eu não quero. Por vários motivos. Primeiro, eu queria ser fiel a Deus. Segundo, eu conhecia o professor, era o presbítero da igreja. Deus me livre. Sabe quem era? Dr. Leucio. Dr. Leucio, que já faleceu, era o presbítero da nossa igreja central, era professor de anatomia. Deus me livre, por vários motivos. Nem quero, fazer isso com o professor Leucio, muito menos, Deus que vê todas as coisas, não quero essa prova, Deus me defenda. E assim, a gente tem que ter essa coragem, de não se comprometer com o pecado. Não, eu não quero facilidades. Você vai ganhar dinheiro, vai tirar uma nota boa. Não me interessa, prefiro ser fiel a Deus. Deus nos ajude, Daniel era assim, não comprometia a sua fé. Ao mesmo tempo, ele amava os incrédulos, ele respeitava os incrédulos e ele testemunhava para os incrédulos. Ele tinha compromisso com Deus de Israel, ele tinha integridade moral, ele era confiável e ele era um homem piedoso. Em último lugar, nos versos 19, 20 até o final, 27, nós vemos aí que Deus deu o livramento. Quem pode livrar como o Senhor? É Deus que nos defende desse mundo, é Deus que nos livra, é Deus que nos guarda. Ainda hoje, Deus que guardou Daniel 80 anos, poderia ter morrido antes, poderia ter tantas dificuldades ali, mas Deus poupou, Deus guardou em cativeiro, pessoas perseguindo ele, mas Deus poupou. Chega com 16 anos, agora com 80, está lá. Esquecido pelos homens muitas vezes, mas estava lá. Então, Deus deu um livramento. Imagine essa situação. Ele é colocado na cova dos leões. Os leões certamente com fome. O rei não consegue nem dormir, fica em jejum, não quer música. Logo cedo vai falar com Daniel. Daniel responde lá: meu Deus livrou. Aqueles leões não tocaram em Daniel pela fé. Foi Deus que fez um milagre. Depois, aqueles homens que tinham traído, tinham amado aquela situação, foram colocados dentro e diz o texto que mal eles entraram, foram destroçados, partidos, eles, suas famílias, seus filhos, certamente. E Daniel sai ileso, é um milagre. Isso me fez lembrar a história dos primeiros cristãos, que às vezes eram perseguidos, colocados também ali em Roma, para os leões brincarem com eles. Diz a história que os crentes, fiéis, obedientes como Daniel, eles colocavam, se aquela família, o marido, a esposa, os filhos pequenos, diz, a narrativa, pelo menos que eu vi, que esse casal botava logo os filhos na frente para ser logo comido pelos leões. Aí o pessoal fica sem entender como eles eram pais ruins que botavam logo os filhos. Não, na verdade o entendimento era que eles botavam os filhos para serem devorados primeiro, para sofrerem menos, porque os leões com fome iam logo atacar as crianças e elas morreriam rápido. E os pais sofriam vendo isso, sofriam sabendo que os próximos seriam eles, e sofriam também porque os leões de barriga cheia iam ficar brincando com eles, e eles sofrendo, o sofrimento seria mais prolongado. Então, Deus é soberano. A Daniel ele livrou. Aos primeiros cristãos, muitos Deus não livrou, eles morreram.
comidos por leões. Deus é soberano. Nem toda vez Ele fecha a boca do leão, mas quando Ele quiser, Ele fecha. Se Ele quiser, Ele tem poder, mas muitas vezes Ele não fechou. Muitos irmãos nossos morreram. As crianças iam primeiro. Os pais amavam tanto os seus filhos que botavam logo eles, para que o sofrimento fosse pequeno. Mas Deus fez um milagre. Não é natural um leão agir dessa forma. É um milagre. Foi Deus que quis glorificar o seu nome. E estar perto de um leão, às vezes quando eu vou em zoológico, né, eu fico olhando assim, é meio assustador. Um leão é muito forte, um tigre, uma onça, eu fico impressionado como são fortes, como são grandes. E Deus tem poder de fechar, né, a boca dos leões quando quer. E é isso, Deus fecha, verso 27, para a gente encerrar. Ele mostra que Deus livrou. Deus é o Deus que livra e salva. Vamos finalizar lendo esse texto que está aí na tela. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi Ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Que bênção, né? É Deus hoje que lhe livra do seu trabalho. É Deus que está com você nas relações deste mundo, nas dificuldades do trabalho. É o mesmo Deus que salva, que dá graça, que dá amor pelos incrédulos, que lhe faz ser sal, lhe faz ser luz, que lhe dá paciência, que lhe dá graça para testemunhar. É o mesmo Deus. E se Ele quiser, Ele fecha a boca do leão. Se Ele não quiser, Ele nos dá força para suportarmos. Que Deus nos ajude. Os irmãos do louvor, se quiserem, poderão vir aqui à frente. Vamos fazer uma breve oração. Os irmãos podem vir do louvor. Vamos orar. Senhor, nós queremos ser fiéis, como Daniel foi. Nos ajuda, Senhor, em terra estranha. Nós somos peregrinos também nesse mundo. Perdoa a nossa infidelidade. Nós queremos ter um bom caráter, nós queremos amar os incrédulos, nós queremos dar um bom testemunho, nós queremos ter paciência para responder à esperança que há em nós. Tem misericórdia das relações de julgo desigual, quando muitas vezes entramos nessa relação perigosa com pessoas idólatras, avarentas. Tem misericórdia de nós, na cultura. Dá-nos também inteligência, como deste a Daniel, o dom da inteligência, uma inteligência submissa ao Evangelho, uma inteligência sábia, uma inteligência que glorifica a Deus. Abençoa nossos jovens, nossas crianças, nossos idosos, que tenhamos um espírito excelente, um espírito resistente, fiel a Deus. Nos prepara, tem misericórdia de nós. Faz milagres em nossas vidas, fecha a boca do leão, Senhor. Se para ti não há impossíveis. E se o Senhor não fechar, dá-nos resistência para aguentarmos o sofrimento para a tua glória e com fidelidade, como muitos cristãos assim tiveram que passar. Em nome de Jesus. Amém.